Song Yeon-woo esvazia o frasco de supressores para enterrar seu aroma. O químico turva sua visão enquanto um alfa drena o asfalto de Pohang. Coloca o ferido no container. Cheiro de ferro tinge, mas o aroma de Omega atravessa o umbro. E assim começa dezembro. Sion ameaçou o garoto dizendo que sua ferramenta iria congelar. Não deixem que esse canal esfrie. Aqueçam o botão de leak. Inscrevam-se e comentem se teriam ajudado um estranho tão perigoso assim. Vamos lá. Começamos com sangue e gritos. Alguém persegue Song Yeon-woo, mas ele consegue escapar e pega um trem para Pohang para desaparecer do mapa. Agora está refugiado em um container, congelando de frio, admitindo que exagerou com os supressores e se sente meio dopado enquanto tenta se esconder. A paz dura pouco porque houve uma freada brusca lá fora. E, ao investigar, se depara com um motociclista que sofreu um acidente grave e está deixando um rastro preocupante de sangue. Yeon-woo tenta ajudar, mas o homem afasta a mão com um golpe e se torna agressivo. Está gravemente ferido, mas se recusa a que chamem emergência, e pela voz dela, parece que é só um garoto do ensino médio envolvido em algo suspeito. Yeon-woo percebe que o cara é um alfa recessivo e o desestabiliza perguntando diretamente. O motociclista não entende como ela conseguiu identificá-lo sem sentir suas feromônios, mas essa pequena distração o faz baixar um pouco a guarda. Como o garoto se recusa a se mover, Yeon-woo lança uma ameaça que nenhum homem ignoraria. Alerta que, com o frio, sua ferramenta vai congelar até cair. Medo de perder sua masculinidade é mais forte que seu orgulho, e o motociclista acaba aceitando entrar no container, desde que ela pare de falar sobre isso. Abaixo de abrigo, Yeon-woo percebe que os ferimentos são graves e tenta ligar com emergências, mas o garoto o impede imediatamente. Fica claro que o estranho prefere sangrar até a morte a ter contato com o sistema médico, o que confirma que está fugindo de algo pesado. Para reduzir a tensão e tentar convencê-lo mais tarde, Yeon-woo se apresenta e tenta obter informações básicas. O ambiente está extremamente tenso, mas decide começar perguntando sua idade, para ver se consegue estabelecer algum tipo de confiança com seu novo e perigoso convidado. Yeon-woo se contém por orgulho ferido, mas ele o freia rápido com um chute agressivo no aquecedor. Está tudo quebrado, mas o ego está intacto. Para a surpresa de Yeon-woo, o cara não o joga longe e lhe devolve a pergunta crucial. Quer saber se ele é um Omega. Embora Yeon-woo esteja usando supressores e poderia mentir dizendo que é um beta, decide ser honesto e confirmar sua casta. Há algo na vibra do momento que o faz soltar a verdade sem pensar nas consequências. Desconhecido solta um enigma estranho dizendo que é um alfa, mas ao mesmo tempo que não é. Yeon-woo fica recalculando porque não entende que tipo de híbrido tem sentado à frente. Conversa fica pesada quando o cara descreve os Omegas como seres que perdem o controle pelas feromonas e acabam odiando seus alfas para sempre. Claramente tem um trauma ou um preconceito enorme com o sistema de castas. Cara continua com seu discurso de que ser Omega é uma sentença se você cruzar com um alfa dominante, e Yeon-woo confessa que odeia seus pais mais do que qualquer outra coisa. É por isso que fugiu de casa e prefere estar escondido ali com um estranho do que voltar. Descrição de como os alfas caçam Omegas por diversão é bastante crua, e Yeon-woo entende que os supressores são uma piada contra a classe alta. É um sistema podre onde te tratam como um troféu, e isso o deixa recalculando em silêncio. Ao ver que o motociclista não para de tremer, Yeon-woo deixa de lado o medo e ele coloca seu próprio cachecol para que ele não congele. É um detalhe bastante humano que quebra um pouco a tensão de tanta fala traumática. O ambiente fica cortante como uma faca quando o homem diz que sente cheiro. Yeon-woo entra em pânico pensando que suas hormônios o estão traicionando. Não faz sentido porque ele tomou todo o frasco de comprimidos e o outro é recessivo, então se sente extremamente exposto. Enquanto Yeon-woo prepara o celular para ligar para emergências assim que o outro cochila, o homem solta uma virada inesperada. O aroma não o deixou agressivo, mas sim relaxado. No fim, parece que sua má sorte os uniu com a única pessoa que não os atacará por instinto puro. Yeon-woo estava esperando que o cara se adormecesse, mas de repente o alfa começa a tremer violentamente e a calma se rompe. Entende que não pode deixá-lo assim. Então arrisca tudo e decide tirar o capacete para ver o quão grave é o dano. Ao ver seu rosto, fica chocado porque o cara é inesperadamente atraente, embora esteja em delírio febril e totalmente perdido. Yeon-woo entra em modo enfermeiro para ajudá-lo e confessa que a ambulância já está a caminho, priorizando a vida do outro sobre o medo de ser descoberto. Assim que ouve as sirenes, Yeon-woo sabe que seu tempo acabou e precisa desaparecer antes que os médicos cheguem. Mas justo quando tenta se levantar,
O Alpha o impede segurando sua mão no último contato super intenso antes de perder a consciência. Yeon-woo consegue se soltar e sai do container justo a tempo para não ser visto. Fica escondido na escuridão, vigiando enquanto os paramédicos levam o homem, confirmado que está a salvo antes de retomar sua própria fuga. Yeon-woo chega ao seu refúgio e as mensagens no seu telefone confirmam o horror do sistema que deixou para trás. Um alfa dominante causou um desastre em sua casa e a polícia ignorou tudo só por causa de sua posição. Ver que sua família ainda está presa naquele caos o deixa completamente esgotado. Desiste da ideia de voltar e a história salta 2 anos, mostrando sua nova vida em Pohang, onde já é um especialista em passar despercebido. Vive com seu tio e aceita qualquer tarefa doméstica desde que não seja uma carga e evite ser olhado com aquela pena que tanto incomoda. Entra em um local para jantar tranquilamente, mas enquanto está em seu mundo com o telefone, sente algo que o coloca em alerta máximo. Enquanto janta, lê na internet sobre alfas que não terminaram de acordar, uma espécie de lenda urbana sobre homens que, se reagem aos feromônios de um ômega, se tornam basicamente deuses. Embora sinta algo estranho no ar, decide ignorá-lo e terminar sua refeição. Sua prioridade é continuar sendo um fantasma e não se meter em problemas alheios. Passam 3 anos fugindo e economizando até que, finalmente, decide que já foi suficiente e volta a Seul para tentar retomar a universidade. Ao chegar, depara-se com uma mudança enorme na região e agora um único dono é o senhor de um complexo gigantesco chamado Kingdom. Consegue um emprego em um lugar da área. Embora o gerente queira que ele trabalhe como ajudante por causa de sua aparência, ele insiste em se esconder na cozinha, lavando pratos, para não cruzar com nenhum alfa. Sabe que está entrando na boca do lobo, especialmente porque os supressores novos que precisa para passar despercebido custam uma fortuna. O gerente aceita e o coloca sob a supervisão de Ji-jun, para que aprenda o ofício antes de começar oficialmente. Yeon-woo descobre que o dono do prédio é um tal Sr. No, um cara que ninguém conhece, mas que tem uma obsessão meio suspeita em contratar alunos de sua universidade. Ji-jun explica que é o único da sua faculdade lá porque os demais preferem dar aulas particulares antes de se quebrar as costas numa cozinha. Surgem algumas teorias estranhas sobre o chefe e Yeon-woo garante a vaga, conseguindo passar despercebido como queria. Ao sair, assume um estado de responsabilidade para planejar seus horários de estudo, mas o GPS interno o engana. Acaba caminhando exatamente pelo lugar onde, há 3 anos, encontrou o motociclista ferido que o marcou para sempre. Yeon-woo se instala na biblioteca para se atualizar com os livros, mas a paz dura pouco quando percebe que um Omega muito jovem está entrando em Seul. Os alfas da região já lhe lançaram o olhar e a atmosfera se torna perigosa em um segundo. Garoto foge correndo assustado e Yeon-woo, embora não queira problemas, decide segui-lo porque sabe que esses tipos não vão deixá-lo em paz. É aquele momento típico em que o instinto de proteção vence o desejo de ser um fantasma. O encontra chorando em um cubículo do banheiro e lhe passa ervas supressoras que são muito mais eficazes que as pílulas comuns. Ordena que as tome rápido e que ligue para alguém de confiança antes que a situação saia de controle. O garoto aguenta, tomando a medicina amarga, recuperando o autocontrole o suficiente para ligar para seu tio. No fim das contas, parece que o garoto tem bom apoio, porque já está planejando como seu tutor vai ensinar uma lição aos alfas que o estavam assediando. Yeon-woo fica de vigia das mochilas por 2 horas para garantir que os bullies não voltem, mas a fome começa a se fazer sentir após tanto café. No final, o garoto Omega aparece saudável e salvo para agradecê-lo, confirmando que seu tio já se encarregou de afastar os abusadores que o incomodavam. Mas a tranquilidade dura pouco quando o tio aparece pessoalmente e a atmosfera do lugar muda completamente. É um alfa com uma presença tão dominante e Yeon-woo sente o perigo imediatamente. Aquele não precisa sequer usar feromônios para deixar claro que está em outro nível. Quando o garoto os apresenta, Yeon-woo nota o olhar gelado daquele cara e entra em modo de sobrevivência. Decide que o melhor é esconder que também é um Omega para não se complicar com alguém que emana uma energia tão pesada. Fragmento de narração. O garoto está extremamente grato, mas Yeon-woo, fragmento de narração, só quer desaparecer antes que a aura do alfa o esmague por completo. Fragmento de narração. Justo quando pensa que já terminou, o cara o freia abruptamente. Fragmento de narração. E a atmosfera fica pesadíssima instantaneamente. Fragmento de narração. O alfa manda o sobrinho direto para casa. Fragmento de narração. E embora Yeon-woo morra de vontade de correr, o instinto vence e sugere que o acompanhem por caso ainda haja tipos perigosos por perto. Fragmento de narração. É o pior timing da vida.
Ao tentar proteger o garoto, acaba condenado a passar mais tempo ao lado de um cara que o intimida como um deus. Fragmento de narração. Antes de ir embora, o garoto confirma que os supressores que Yeon-woo lhe deu funcionaram perfeitamente, o que alivia um peso de seus ombros. Fragmento de narração, mas o deixa ainda mais exposto. Yeon-woo apenas assente, sentindo que cada segundo sob aquele olhar gelado é uma eternidade. Fragmento de narração. O garoto vai embora e agora sim, Yeon-woo fica a sós com o chefe final. Fragmento de narração. Num silêncio que se pode cortar com uma faca. Cara não diz uma palavra. Apenas o escaneia de cima a baixo com uma intensidade que faz você duvidar até do próprio nome. Fragmento de narração. Cansado de se sentir acuado, Yeon-woo aperta o punho para não tremer. Fragmento de narração. E decide encarar isso de uma vez. Pergunta se ele tem algo a dizer. Fragmento de narração. Mas o Alpha simplesmente mantém aquele mistério pesado, deixando com os nervos à flor da pele e uma dúvida terrível sobre o que está pensando. Alpha quebra o gelo da forma mais inesperada, tira seu celular e pede o número a Yeon-woo sem muitas cerimonias. Obviamente, Yeon-woo fica processando o erro 404, porque o último que você quer é estar no radar de um cara tão pesado. Embora por dentro esteja revivendo traumas do passado com outros alfas dominantes, consegue perguntar para que ele quer o número. Cara simplesmente diz que precisa da ajuda dele para identificar os agressores que incomodaram seu sobrinho, apelando para o fato de que Yeon-woo foi o único que viu suas caras. Yeon-woo acaba cedendo para se livrar dele, mas seu sangue congela-se quando percebe que o Alpha já tinha anotado os últimos dígitos de seu número. É um momento tão intenso que confirma que esse homem não dá um passo sem saber exatamente com quem está falando. Sem querer saber mais nada, Yeon-woo corta a conversa e se afasta para tentar retomar seus estudos. Mas é impossível. Sua cabeça está a mil e seus nervos tão abalados pelo encontro que acaba guardando tudo para escapar rápido da biblioteca. Enquanto o sobrinho vai embora sozinho, Yeon-woo fica olhando com inveja, desejando ter esse nível de segurança e confiança em sua própria vida. Quando finalmente tenta escapar, o Alpha o impede segurando seu braço e exige que diga seu nome, colocando-o em uma situação extremamente desconfortável. Com o coração acelerado, Yeon-woo termina confessando quem é, mas o cara não a solta, e a tensão se torna pesada em um instante. No final, tudo aquele mistério era só para lhe dar um café quente. Yeon-woo fica mudo, processando o calor da bebida e aquele contato físico que o deixou completamente abalado. Aroma do Alpha, uma mistura de floresta e neve, termina de deixar Yeon-woo tonta enquanto tenta processar tanta intensidade de uma vez. Mas a situação fica estranha quando o homem elogia o cachecol. Descobre-se que o Will usava uma marca de luxo extremamente cara há anos, sem ter a menor ideia do seu valor. Com um vou te chamar que soa mais como sentença do que qualquer outra coisa, o Alpha se afasta e a deixa ali, processando que agora está sob seu radar. Já em casa, a ansiedade o mantém colado no celular, esperando aquela mensagem, ignorando que seus pais vão embora no fim de semana e ele vai ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Entre a pressão do Alpha e o peso de saber que sua família está arruinada por uma fraude, Yeon-woo se sente preso em uma situação onde perdoar a si mesmo parece mais difícil do que pagar as dívidas que o perseguem. Yeon-woo se sente um tolo por não conseguir tirar o Alpha da cabeça mesmo tendo visto apenas por 5 minutos. Tenta convencer-se de que é apenas seu instinto de alerta, mas a ansiedade toma conta e não o deixa descansar. Enquanto estuda na biblioteca, uma mensagem de um amigo lembra a ele que os alfas dominantes sempre saem vitoriosos, reabrindo uma ferida que Yeon-woo preferiria ignorar. O sistema foi feito para eles e essa injustiça o deixou exausto. De repente, o celular vibra com a mensagem que tanto esperava e temia. Um número desconhecido pergunta onde ele está. Não precisa se apresentar. Sabe perfeitamente quem é, e o medo se mistura a uma curiosidade que não consegue controlar. Responde que está na biblioteca, mas o Alpha o deixa como visto e o silêncio o deixa mais nervoso que a própria mensagem. Agora Yeon-woo não consegue desviar os olhos da tela, preso em uma espera que o está corroendo vivo. A espera termina quando o Alpha finalmente aparece na biblioteca, e sua simples presença já arrepia Yeon-woo. Não diz nada, apenas fica parado, com uma aura que intimida qualquer um. Em vez de causar uma confusão, o homem lhe manda uma mensagem perguntando se quer um café. E, de repente, estão sentados frente a frente. Uma situação extremamente estranha. Passaram de uma perseguição a algo parecido com um encontro forçado que deixa Yeon-woo à beira do colapso devido à tensão. Enquanto observa,
Yeon-woo percebe algo perigoso. O cheiro desse alfa não lhe causa repulsa, como os outros, mas o atrai de forma magnética. Kara quebra o silêncio perguntando se está lá para procurar briga com outros alfas. Mas Yeon-woo nega rapidamente, tentando manter a pouca calma que lhe resta. Ao vê-lo de perto, percebe que hoje o cara parece muito mais jovem e relaxado, nada a ver com a atitude gelada que demonstrou ontem. Se sente totalmente fora de lugar, pois o alfa parece impecável, como se tivesse planos importantes. Enquanto ele só tenta decifrar o que esse cara quer da sua vida. Yeon-woo tenta disfarçar sua insegurança por estar usando roupas velhas diante de um tipo tão elegante, mas acaba confessando que aceitou o café apenas para rastrear quem incomodou o sobrinho. Alpha nem se move e conduz a conversa com uma calma que te faz duvidar de quem realmente está no controle da situação. A tensão aumenta quando Yeon-woo solta um comentário preconceituoso sobre os alfas e fica mudo pela pura vergonha de ter estragado tudo. Não encontra o momento para se desculpar e o silêncio entre os dois começa a pesar toneladas. Se distrai mal olhando para as mãos imponentes do cara e, por um susto diante de uma pergunta aleatória, engasga e cuspe o café na roupa dele. É um fracasso total que arruína o momento, deixando-o numa posição super humilhante. Mas o clima muda de repente quando o alfa se levanta e, com uma confiança que assusta, começa a limpar a mancha do peito dele mesmo. Passamos de um acidente desajeitado para uma proximidade física extrema que deixa Yeon-woo totalmente paralisado. Passamos do cringe total para uma tensão que queima. Se o alfa já se encarregou de limpar aquela mancha, vocês limpem aquele botão de inscrever-se e tirem o vermelho agora mesmo. Deem like e comentem qual outra joia querem que eu narre no canal. Até mais, cracks! Alpha começa a limpar a mancha de café de Yeon-woo como se fosse a coisa mais normal do mundo. A tensão ali era tão densa que até o ar pareceu parar. O garoto tenta impedir, mas não tem nenhuma chance. O cara tem uma presença tão pesada que nem precisa falar para dominar a situação. Quando percebe que Yeon-woo está completamente rígido, não deixa passar. Direto, sem rodeios. Você se incomoda por eu ser um alfa? Yeon-woo, por reflexo, responde que sim. Sente que seu corpo já começa a responder sem pedir permissão à sua cabeça, e isso é um sinal de que algo muito estranho está acontecendo e não é nada bom. Ele não fica quieto. Aumenta a aposta e pergunta diretamente se ela o atrai, mas quando ela diz não com toda a força que tem, ele apenas sorri e diz para se acostumar, tipo, vai continuar te vendo, mesmo que você não queira. Então se prepare para fechar o acordo, mostra o as de espadas. Precisa da ajuda dela para encontrar quem abusou do sobrinho dele. Ele marca o encontro para as 5 e não lhe deixa espaço sequer para dizer que não. Yeon-woo acaba aceitando, embora com cara de quem assinou um contrato de escravidão, e promete avisar assim que voltar a ver os caras. Alpha, com aquela confiança que só quem não sabe o que está por vir tem, propõe se encontrarem todos os dias na biblioteca. E pronto, o garoto já não tem desculpas, nem mesmo uma boa razão para escapar. Por dentro, Yeon-woo está em guerra, não quer admitir que já está ferrado, que o cheiro do alfa o tem preso como se fosse um filtro do TikTok. O que começou como um favor pelo sobrinho agora parece uma armadilha bem planejada. Ele, sem perceber, já está dentro. O fato é que os dois estão de férias na faculdade, então se veem quando bem entendem, sem pressa nem horários. Yeon-woo se sente totalmente exposto, como se o olhar do alfa pudesse atravessar sua pele e ver tudo o que ele não quer mostrar. Cada vez que ele diz seu nome, como se o ar se carregasse e o coração de Yeon-woo acelera sem pedir permissão. As coisas ficam mais densas quando descobrem que os abusadores são da Universidade W. Alpha o afasta rapidamente. Yeon-woo é seu senhor por causa do ano sabático que tirou, e isso muda tudo. De repente, a dinâmica entre eles já não é apenas tensa. É complicada, com um novo peso, como se tudo o que aconteceu tivesse um sentido que antes não viam. Ao Alpha solta um sorriso que não tem nada de inocente. E com isso, Yeon-woo fica completamente derrotado. Fica vermelho como um tomate e começa a se repetir que qualquer um parece fofo sorrindo, como se isso o salvasse do constrangimento. Chega até a comparar o sorriso do cara com as senhoras do vilarejo, como se isso o tornasse menos fofo, mas já está ferrado. O Alpha assume o controle e diz que estudem juntos, para garantir sua volta. Não há não nessa frase. O garoto nem sequer consegue fingir que não sente seu coração acelerado a 1000 por hora. O cara o convida-o a ser parceiro de estudo de uma forma tão direta que nem dá tempo para reagir. De repente, o ar fica pesado porque o Alpha o olha fixamente, diretamente para os lábios. Yeon-woo percebe o contato visual e, não,
Isso não está certo. Cara tem uma intensidade que o coloca em modo de pânico interno, tipo, que faço? Porque sinto que ele está desmontando meu corpo com o olhar, como se todo mundo tivesse desaparecido e só existisse aquele olhar que o deixa completamente exposto. E para piorar, descobrem que os dois estão repetindo o segundo ano. Literalmente o mesmo ano, o mesmo plano, o mesmo cringe. Uma coincidência que soa mais a destino do que a acaso. Embora repita-se que é normal, a ideia de que há algo mais entre eles além de livros começa a rondar sua cabeça como um loop. Quando Alpha solta a palavra destino, tudo se torna oficial. Com aquele sorriso que te rouba o ar, Yeon-woo fica sem processar, tipo, o que acabou de acontecer. Desesperado, começa a citar números como se fosse um meme. São 3.000 alunos, como pode ser tão raro? Embora o tom diga o contrário, e todos sabem disso. Alpha não perde um momento e solta. Se você é só mais um entre milhares, pelo menos deveria ter. A curiosidade de saber seu nome já não a deixa em paz. Deixa isso, pendurado no ar, enquanto Yeon-woo tenta processar que o cara já lhe roubou todo o tempo, literalmente. Mais tarde, um colega lhe solta que o responsável costuma tratar todos como escravos, mas com ele está fazendo uma exceção. Suspeita. Tipo, o que diabos está acontecendo? Yeon-woo nem o escuta, porque continua presa na mesma pergunta, girando como um loop constrangedor em sua cabeça. A sós, diante de um pôr do sol que parece saído de uma série, o garoto finalmente percebe. Suas defesas já não servem mais e está colapsando. Embora seu instinto grite para fugir, a curiosidade de saber quem é aquele alfa está completamente dominando o A. A necessidade de descobrir está vencendo a lógica, e não há mais volta. Entrou em uma mercearia à procura de calor, mas a tranquilidade se foi em segundos. Seu coração quase explodiu quando sentiu aquela presença, aquela vibração que reconhece imediatamente. Embora queira, não conseguirá se livrar disso tão facilmente. Está preso. O mistério se desfaz de repente quando o Alpha solta seu nome, Kim Shin. Só de ouvir esse nome, Yeon-woo fica paralisado. Já não é mais um perigo abstrato. Agora tem rosto, nome, história. E tudo isso o deixa com a sensação de que o chão sumiu. Não é só o nome. É a voz que o traz de volta, o cheiro que o ataca como um flashback de merda. Aperta o punho como se pudesse controlar seu corpo, mas não, seu corpo já está no modo lembranças traumáticas. Não pede permissão. E justo quando o silêncio se torna pesado, um velho aleatório o repreende por ficar parado como um idiota sem comprar nada. Cara começa um monólogo interminável, reclamando de ofertas, preços e do estado de todo o local, e em 3 segundos, Yeon-woo já não está na mente. Está na terra, bem lá embaixo. Enquanto o velho continua reclamando sobre o marketing das bebidas, como se fosse sua missão na vida, Yeon-woo não perde tempo e foge como um raio, subindo no ônibus sem olhar para trás. Fica olhando pela janela, tentando se acalmar, mas o ritmo de sua cabeça já não o acompanha mais, porque o nome de Kim Shin já está gravado a fogo em sua mente, e não será fácil. Tenta se concentrar em seu novo trabalho, como se fosse algo normal. Mas Kim Shin continua ocupando toda a memória, como um processo em segundo plano que não para de rodar. Ele entra em pânico quando percebe que suas defesas estão prestes a colapsar. Se sentir novamente aqueles feromônios, o medo não é apenas real, é iminente. Apenas desce do ônibus na biblioteca. O destino lhe dá um golpe de azar. E lá está ele, de frente. Shin o agarra justo a tempo, antes que se assuste, invadindo qualquer espaço pessoal sem piedade. Yeon-woo, com o coração na garganta, fica sem ar. Yeon-woo entra em modo glitch e só consegue respirar. O que faz aqui? Sente-se mais nu do que nunca. Tenta convencer-se de que é apenas instinto, mas não. Essa coisa não faz sentido algum. Shin o olha e solta um "acabei de sair" com uma calma que arrepia, enquanto continua segurando com aquele olhar de quem já sabe de tudo. Naquele segundo, Yeon-woo entende. Suas defesas não servem para nada. Se já tem aquele cheiro de floresta nevada sobre si, e não há saída, melhor se render. Sessão de estudos começa sem espaço pessoal algum, pois como não há cadeiras frente a frente, acabam sentados um ao lado do outro, tipo como assim. Yeon-woo sente que a temperatura explode, tipo, está no modo calor humano. E os nervos estão dando até câimbras, como se seu corpo estivesse no modo cringe total. Mas justo, Shin se levanta por um segundo para atender seu telefone, e aí, o ar volta a existir. Yeon-woo aproveita a pausa e se mentaliza.
Quando encontrarmos o garoto, Shin vai embora e tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. E pronto, tudo volta a ser apenas estudo, sem drama, sem tensão, sem esse tipo de vibe. Problema é que alimenta a si mesmo, porque se Shin fosse um beta, nem se aproximaria desse assunto. Mas suas feromonas o pegaram totalmente, como se fosse um glitch em seu cérebro. Do nada, Shin volta como se nada tivesse acontecido. E se joga sobre ele para escrever uma nota rápida no caderno, que precisa sair por um imprevisto. Contato é tão direto que Yeon-woo senta o peito do Alpha contra seu braço e fica paralisado. E aí, sem mais, ele confirma, mesmo que Shin vá embora agora, já ganhou completamente a cabeça dele. Shin continua brincando com fogo e, em vez de falar, escreve notas para Yeon-woo, admitindo que faz isso porque adora vê-lo tão nervoso, como um meme vivo. É puro jogo psicológico, e o cara sabe exatamente quais botões apertar para que o pobre Yeon-woo nem consiga processar o que está lendo. O ambiente na biblioteca fica tão tenso que nem o ar parece respirar, e o coração de Yeon-woo já não aguenta mais. Então Shin se retira na hora certa, antes que o ômega desmorone de estresse. Mas não se engane, Shin não foi descansar. Agora o pegamos reunido com sua turma, exigindo o relatório que enviou para a revisão sobre o passado de seu senpai. Aí aparece o nome do culpado, J. Seung-gyun, um alfa com um pai militar que até aparece nas notícias, mas a Shin não se importa com status algum, quer o fundo, já. Relatório confirma que Yeon-woo passava o tempo todo se fudendo com esse cara. E solta a chave, 31 de dezembro, há 3 anos. O olhar de Shin muda completamente, já não é apenas vingança, é uma obsessão. Agora tem um ponto de partida, isso já não é uma busca qualquer, é uma caçada pessoal, e ele vai terminar com isso. Shin descobre que Yeon-woo não estava sozinho. Havia mais alguém nas sombras. Outro ômega, supostamente seu amigo, foi quem o entregou a Seung-jun naquele ano novo. Totalmente vergonhoso. Era uma armadilha perfeita. Ambos estavam na mesma situação, com os mesmos medos, as mesmas cicatrizes, e isso tornou mais fácil para o psicopata. Essa traição não só o deixou vulnerável, abriu a porta para o monstro. Informante solta que Seung-jun estava trabalhando em Yeon-woo durante 10 meses antes de ele escapar, e Shin se transforma em uma besta. O nível de dano é brutal, e o cara não tem nenhuma chance. Exige fique no mais profundo silêncio, nem uma palavra. Yeon-woo sente que o mundo desaba, e corre como se sua vida dependesse disso. Mas uma mão o detém com uma força que até o coração para. E Seung-gyun pessoalmente aparece do nada como se fosse um glitch do universo, reivindica seu território e exige respostas com uma violência que não precisa de palavras. Enquanto o nível de drama sobe até o céu, pelos corredores já circula o boato de um alfa tão poderoso que parece saído de um meme de dominação. Os chatas explodem com sua presença e altura, como se fosse um evento de streaming de um deus de ação. Ninguém percebe, mas o ambiente já está prestes a explodir, com todos esses predadores soltos no mesmo espaço. Yeon-woo lê os boatos do campus sobre um alfa dominante que é um peso, mas com voz de sonho, sabe? Aquele tipo que te faz sentir algo estranho quando fala. Está tão acima, tão seguro, que nem passa pela cabeça dele que estão falando de Shin. Mas a paz se quebra em 2 segundos com uma mensagem de alerta. Alguém está fazendo perguntas estranhas sobre o Omega que desapareceu por causa de um alfa. Lá fora, o clima está em chamas, manifestações contra os privilégios dos alfas, todo mundo em pé, uma situação que a elite não gosta nem um pouco. E o fogo já não é só social, começa a apontar diretamente para eles. Seung-gyun sente um nojo total. E, no meio de tudo, fica bem claro o ódio de Seung-gyun. Sua própria família exige que ele se torne amigo de Shin, apenas por interesse. O cara morre de inveja ao ver como Shin domina e assusta todos com apenas um olhar, sem sequer usar suas feromonas, sem esforço algum. Seung-gyun está obsessionado e não entende como Shin, a quem ele considera inferior, tem tanto poder apenas por seu sobrenome, nada mais. O cara lembra com amargura como Shin mudou repentinamente, 1 ano depois e já não queriam nem na foto do grupo. Isso o enfurece ainda mais, quer descobrir o que está escondendo para derrubá-lo do trono. Enquanto isso, Yeon-woo se despede da sua família, pronta para o plano B. Aproveita que tem o dia livre e vai direto estudar com Shin, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas antes de se encontrar, fica paralisada por 10 minutos, pensando se manda uma mensagem dizendo que vai chegar atrasada. Pipo, e se parecer insegura? No final, com as mãos tremendo, se anima a escrever-lhe.
E a resposta de Shin chega no instante, como se tivesse estado esperando apenas por isso. Embora não se vejam todos os dias, já é óbvio, o outro é o primeiro em seus pensamentos. Já não podem fingir mais. A tensão entre eles está prestes a explodir. Yeon-woo chega ao local e fica paralisado. Está lá, simplesmente parado, como se tivesse estado esperando por ele a vida inteira. Falando em seu fone com uma seriedade que o deixa parecer incrivelmente bem até mesmo com roupas básicas. A presença do Alpha é tão intensa que Yeon-woo começa a sentir que lhe falta ar e decide que o melhor é fugir em direção às escadas, para não parecer um creep. Justo quando tenta escapar, percebe que Shin não está sozinho, mas sim que um garoto lhe fala com um sorriso enorme, com toda a vibe de estar interessado. Ver outros. Chapter, Gispiesg, Puendege, Ufa. Que final, esse Alpha é literalmente um meme de dominação no campus. Assim como ele marca seu território com apenas um olhar, marquem o de vocês dando um like de verdade nesse botão. Inscreva-se para fazer parte da elite e comente qual manhwa quer que eu narre em seguida. Até a próxima! Chapter X Murder e X PNG. Começamos esta parte com o café queimando um punho impecável. O detalhe dessa ferocidade revela o poder de um alfa como Shin. Agora Yeon-woo desaba sozinha, processando que o lembrete dessas ordens diretas lhe causa mais prazer do que medo. Assim começa dezembro, parte 3. Curta e inscreva-se. Vamos lá. Yeon-woo se depara com Kim Shin no meio do que parece uma confissão romântica, e o brilho de garoto perfeito que emana do ambiente lhe parece bastante suspeito. Mas a fachada cai rápido quando Shin rejeita o garoto com uma frieza que te deixa gelado. Nada a ver com a suposta boa personalidade que todos lhe conhecem. Ver essa mudança de atitude tão abrupta o deixa desorientado, sobretudo quando o outro sai correndo indignado pela grosseria. O mais estranho é que, assim que Shin percebe que estão olhando para ele, ativa o modo simpático novamente e convida-o a sentar-se com ele como se nada tivesse acontecido. O ambiente na biblioteca está opressivo pelo calor, então Shin aproveita para passar uma nota para Yeon-woo e tirá-lo daí. Yeon-woo aceita segui-lo, embora ainda se sinta extremamente desconfortável estando a sós com o tipo que acabou de ver sendo desalmado. Uma vez lá fora, Shin relaxa um pouco e Yeon-woo percebe que, apesar de sua aparência, o garoto é mais novo que ele. Por um instante, até parece fofo. É uma mudança de perspectiva meio maluca. Passa de vê-lo como uma ameaça total para vê-lo como um júnior que só quer conversar. O garoto é mais novo que ele, por um momento, parece até fofo. É uma mudança de perspectiva meio louca. Passa de vê-lo como uma ameaça total a vê-lo como um júnior que só quer conversar. Igual, a vibe fica estranha quando Shin o encara fixamente e o convida para uma bebida. Yeon-woo sente um calafrio na nuca pela intensidade do olhar, mas não sabe como recusar e acaba cedendo mais uma vez. Sentados com seus drinks, Yeon-woo se reprova por baixar a guarda tão rápido com alguém que sabe ser falso. Mas enfim, a conversa flui e ela acaba confessando que prefere o verão porque bom. A conversa flui e termina confessando que prefere o verão porque tem frio, deixando a situação se tornar perigosamente normal entre os dois. Shin continua com jogos mentais e diz que ele mesmo é a fonte de calor dele, fazendo Yeon-woo ficar vermelho como um tomate e tentar se livrar com uma piada terrível sobre ser um aquecedor humano. Clima fica estranho instantaneamente quando Shin se levanta sem dizer nada e começa a caminhar, deixando o outro convencido de que sua falta de graça arruinou todo o clima. Já perto do elevador, gemidos suspeitos vindo das escadas de emergência os fazem parar repentinamente e Yeon-woo, totalmente desorientado, suplica para evitar as escadas a todo custo. Jin não apenas mantém a calma, mas demonstra seu instinto dominante de alfa analisando a situação do casal, para depois finalizar com um comentário sexualmente agressivo que deixa Yeon-woo sem palavras e o coração disparado. Yeon-woo continua processando a piada esquisita de Shin quando, por pura má sorte, uns tipos saem do elevador brigando e derramam café fervente na mão dela. Foi aí que Shin ativa o modo alfa protetor e, com um olhar de poucos amigos, faz com que os culpados fiquem com medo e peçam perdão em um segundo. Sem dar tempo a reações, Shin o agarra e o arrasta direto ao banheiro, passando da fúria para uma preocupação intensa com a ferida. Enquanto joga água fria, Shin entra em modo de especialista médico, analisando bolhas e curativos, deixando Yeon-woo preso numa proximidade que o deixa mais nervoso que a própria queimadura. E aproveita a cura para invadir o espaço pessoal de Yeon-woo, ignorando o resto do mundo até que decide ir embora do nada.
O silêncio que deixa no banheiro é quase pior que sua presença, porque Yeon fica sozinho, processando que suas reações físicas estão o traindo mal. Já na solidão de seu quarto, a situação escapa de controle. Yeon busca alívio em sua cama, mas é incapaz de afastar a imagem de Shin da cabeça. Entre gemidos e culpa, o recorde de Shin dando ordens diretas o quebra por completo. Está preso em um ponto sem retorno onde o medo se mistura a um desejo que já não pode esconder. Yeon-woo continua revivendo aquele contato físico tão intenso com Shin que o deixou ao limite do colapso. Mas a fantasia acaba de repente quando o vemos sozinho na parada de ônibus, processando o desastre enquanto o frio devolve a realidade. Garoto vive baseado em supressores para controlar seus ciclos, então, teoricamente, deveria ser imune a essas situações. O problema é que ele percebeu algo pior. O que aconteceu ontem à noite não foi biologia, foi Shin que quebrou todos os esquemas apenas pela sua presença física. Agora ele está lidando com um nível insuportável de vergonha e culpa por se deixar levar tão facilmente. Se sente péssimo por não ter cumprimentado Shin adequadamente antes dele ir para o hospital por sua causa, mas o medo o paralisa completamente na calçada. Justo quando o drama mental o está consumindo, o celular toca e é seu tio querendo saber onde ele está. Precisa se recuperar rápido e fingir que tudo continua normal, dizendo que está na biblioteca para evitar qualquer suspeita. Seu tio o liga para avisar que está chegando perto e que traz comida em nome de sua tia. É um momento tranquilo que lhe permite lembrar-se de quão grato está com sua família por tê-lo apoiado nos últimos anos, mas a paz dura pouco. E parece do nada e muda completamente seu humor com apenas um cumprimento. Yeon-woo é demasiado transparente, esquece-se de que deveria ter medo dele e começa a sentir aquela sensação de calor no peito que o deixa baixar a guarda mais uma vez. Problema é que tê-lo frente a si dispara lembranças das coisas que fez ontem, pensando nele, e fica vermelho de vergonha. Mas o ambiente fica tenso quando percebe que Shin tem a mão vendada, e entra em pânico, acreditando que ele se feriu por sua culpa. Shin age como se nada tivesse acontecido, e o manda para dentro para que não congele, mantendo aquela atitude protetora que tanto confunde o garoto. Yeon-woo acaba entrando no prédio totalmente atordoado, sem conseguir se concentrar em mais nada além do caos mental que esse tipo lhe causa. Dentro de si, Yeon-woo começa a se flagelar mentalmente. Sente nojo por ter pensamentos estranhos sobre alguém tão bom quanto Shin, culpando todo o seu instinto de Omega. Shin tenta parecer casual e lhe passa bilhetes para irem comer, mas o garoto está tão afundado na culpa pelo que fez ontem à noite que mal consegue responder algo genérico para se livrar. Silêncio se torna perigoso quando Shin o fixa com o olhar, ativando os instintos de Yeon-woo, que começa a esquentar e a sentir que o coração vai sair do peito. Justo quando a tensão física está prestes a explodir, Shin corta o clima de repente e se levanta da mesa, deixando-o completamente desorientado. Yeon-woo fica paralisado ao perceber que Shin não só o observava, como se estivesse cravando os olhos na nuca dele, marcando o território. Sentir aquele instinto de domínio alfa tão próximo deixa-o completamente desestabilizado e com o coração na boca. Corte para uma refeição onde Yeon-woo engole tudo a toda velocidade apenas para terminar logo e fugir da situação. Shin o caça no ar, pergunta sobre seus horários e o olha como se soubesse exatamente que ele quer escapar da presença dele. Plano de fuga dá errado porque Shin, num movimento super possessivo, passa parte da sua própria comida para que o prato de Yeon-woo fique cheio novamente. Basicamente, acabou de sequestrar a mesa, agora não tem desculpa para ir embora até que o prato fique vazio novamente. Com Yeon-woo preso, Shin aproveita a oportunidade para pedir que mude o tratamento formal e use um apelido mais íntimo. É o jogo habitual desse tipo. Pressiona até o ponto que quer e depois te joga um carinho para que não vá embora de vez. Shin continua com o jogo mental e pergunta se o incomoda que o chame de Junior, mas antes que Yeon-woo processe o carinho que lhe solta, lhe agarra a mão ferida do nada. É uma invasão total de espaço que o deixa paralisado e sem saber como reagir. Agora vem a pressão forte porque Shin quer que o chame pelo nome, sem formalidades. Yeon-woo entra em pânico interno. Percebe que a presença de um alfa tão dominante quanto ele é uma barreira que simplesmente não consegue saltar. Garoto tenta cumprir, mas trava tudo e acaba misturando os termos, o que faz com que Shin recue em tática. É evidente que prefere soltar a corda antes que ela se rompa, fingindo que já não se importa com a falta de confiança. De repente, Shin fica gelado e diz para esquecer o assunto, porque é muito difícil. É uma jogada mestra para fazê-lo se sentir insuficiente. Basicamente diz que não se esforce e que melhor ignore, deixando-o ainda mais desorientado do que antes.
Mais tarde, Yeon-woo está realizando alguns encargos sozinho até que vê alguém suspeito em um balcão. Cara tem uma pequena garrafinha muito específica na mão e o ambiente muda no instante porque Yeon-woo reconhece perfeitamente de quem se trata. Yeon-woo aproveita para comer algo, mas não consegue parar de pensar na bebida que tomou para o cansaço. Parece que desde aquele dia tem uma fome voraz que não é normal. De repente aparece um cara de terno com uma vibe suspeita e Yeon-woo, embora tente não se meter, acaba escutando a conversa alheia enquanto finge estar concentrado em seu ramen. Os tipos falam de um neto milionário e excessivamente protetor que quer mudar o velho para uma vila privada pela vista. Você pode notar que nesta região se maneja um nível de dinheiro e controle que te deixa de fora do jogo. Fica analisando esse suposto amor familiar que soa mais como uma obsessão pesada, percebendo que viver nesta cidade é tão incrível quanto asfixiante. Olhando a cidade, Yeon-woo percebe que Shin não só tem presença, como sua roupa cara grita que pertence a essa elite milionária, fazendo com que ele se sinta fora de lugar. E quebra o padrão pedindo sua ajuda para conseguir um emprego, confessando com toda a tranquilidade do mundo que não pode ser tutor porque seu método de ensinar é com socos. Yeon-woo aceita por puro instinto enquanto se imagina a Shin como um CEO bem-sucedido, até que uma ligação de seu tio o sacode bruscamente de seu transe. Jin decide sair ao mesmo tempo que Yeon-woo recebe uma visita surpresa. Seu tio apareceu do nada na biblioteca para verificar se ele realmente está estudando. Longe de ir embora, Shin fica colado a ele como uma sombra ao saber quem é a chamada, mantendo aquele olhar pesado de sempre. Encontro familiar é rápido porque o tio está com pressa e só veio trazer comida. Mas o ambiente fica super tenso quando Shin aparece por trás para forçar uma apresentação oficial. Shin se vende como aluno exemplar, mas o tio escaneia de cima a baixo na hora, notando que a roupa e a aura do garoto não combinam de jeito nenhum com um aluno comum. Tio não dá voltas e pergunta diretamente a Shin se ele é um alfa. Shin confirma com uma calma que assusta, mas o olhar do tio deixa claro que não acredita nem um pouco na história do aluno exemplar. Para tirar a dúvida, o tio pergunta a Yeon-woo se são amigos e o garoto, morto de nervoso, o reduz a um simples conhecido da escola. Shin fica em silêncio, mas é evidente que está processando rejeição para usá-la a seu favor depois. Sozinho lá fora, o tio fica sério e lembra a Yeon-woo o trauma que viveu com aquele alfa que o maltratou no passado. Adverte que Shin tem exatamente a mesma energia dominante e perigosa, exigindo que ele se afaste antes que a história se repita. Pressionado pelo medo e pelas lembranças, Yeon-woo acaba cedendo à pressão e promete que não vai mais vê-lo. O tio acha que o protegeu, mas com a intensidade que Shin tem. Todos sabemos que isso vai piorar. Chapter XT Murder XT PNJI. Ficou tudo picado com esse encontro. Se o método do nosso alfa para ensinar é só com socos, deem um bom soco no botão de like agora mesmo. Inscreva-se para continuar essa história e comente quais manhwa querem ver no canal. Tchau!